Vamos ficar de pé, vamos entrar em comunhão com o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Pai Celestial, pelo poder, autoridade, pelo sangue de Jesus, nos perdoe dos pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, consciente e inconsciente, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo que não é agradável aos teus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo, nos perdoe no nome de Jesus. Pai, nos perdoe, Senhor, pois pecamos contra o Senhor, contra o céu, contra o seu reino, contra suas leis, contra a sua palavra. No nome de Jesus, nos perdoe. Pai Celestial, pela manifestação do Espírito Santo, traga a nossa consciência toda transgressão que cometemos, meu Senhor, para que possamos confessar ao Senhor, para que não haja nenhum impedimento nas nossas orações, para que não haja impedimento na nossa vida sentimental, espiritual, financeira, para que não haja impedimento nos nossos estudos, concursos, exercício da profissão, para que não haja impedimento na nossa prosperidade. Traga para a nossa consciência, Senhor, tudo aquilo que é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo, para que possamos confessar ao Senhor, para que não haja nenhuma mancha em nossa luz, Senhor, mas que possamos entrar na sua presença, no santuário do Santo dos Santos, e comparecer ante a sua face, Senhor, para estar te louvando, te glorificando, exaltando, tanto no corpo quanto no espírito, para que não haja nenhum impedimento nas nossas orações, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, como o rio de águas vivas, esteja em nosso ventre, gerando dons, ministérios, frutos, sabedoria, inteligência e conhecimento, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir em nossa consciência, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, aquilo que fizemos para agradar aos seus olhos, aquilo que fizemos que entristece o Espírito Santo, traga a consciência de cada irmão, de cada irmã, para que haja a confissão dos pecados, Senhor. Pois todo pecado confessado, os seus não imputam mais por injustiça. Já não se lembra mais dele, pois já os lançou no lago do esquecimento. Essa é a obra da cruz em nossas vidas, e somos gratos por isso, Senhor, no nome de Jesus. Te exaltamos, meu Senhor. Te exaltamos pela obra da cruz, Senhor, pela redenção através do seu Filho, nosso Senhor Jesus, pela purificação dos pecados, pelo sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Somos gratos, meu Senhor, por ter enviado o Cordeiro, que pelo seu sangue foi aspergido em nossas vidas e purificados para entrar na sua presença, para glorificar e exaltar o Senhor da vida. A nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesta noite, como embaixadores do Evangelho do Reino, para que o nome do nosso Senhor Jesus cresça cada vez mais em nossas vidas, neste bairro, nessa cidade, neste país, de norte a sul, de leste a oeste. Somos gratos, meu Senhor, por termos a oportunidade de te louvar, de te glorificar, de estarmos presentes em adoração e louvor ao Senhor, Deus da vida, o nosso Redentor. A nossa gratidão, Senhor, por ter tido paciência conosco no passado, quando ainda andávamos no lamaçal do pecado, do engano, andando no curso deste mundo, fazendo aquilo que era abominação aos seus olhos. A nossa gratidão, Senhor, pelo seu amor que teve conosco, que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos gratos, meu Senhor, por este amor grandioso, que não há palavra para descrever, tão grandioso é o seu amor para conosco, mas sabemos que o Senhor deu o melhor que o Senhor tinha para o resgate, o seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, numa visão dada a João Batista, Senhor, quando ele viu o Espírito Santo repousar sobre o nosso Senhor Jesus, em forma corpórea de uma pomba, e uma voz que saiu do céu e disse: este é meu Filho, o qual me aprazo, me traz alegria. Somos gratos, Senhor, pelas Sagradas Escrituras, pois é um manual de instrução que nós temos
para conhecer e saber qual é a vontade do Senhor em nossas vidas. Somos gratos, meu Senhor, por estar sempre nos ajudando, respondendo assim as nossas orações e nos prosperando nesta vida, pois servimos um Deus galardoador. O nosso Deus é um Deus provedor, é um Deus operante. Somos gratos, meu Senhor, por nos dar o Espírito Santo, aquele que tem nos consolado, nos ajudado, pois verdadeiramente, Senhor, é o nosso conselheiro. Assim como o Senhor aconselhou os seus discípulos, nos ensinou a respeito do reino, o Espírito Santo do Senhor tem nos ensinado a cada dia, Senhor, como lhe agradar, como andar segundo a sua vontade, já não mais segundo a nossa vontade, já não mais do nosso jeito, mas sim do seu jeito. Por isso eu te peço que nesta noite receba a nossa adoração, o nosso louvor, e continue nos ajudando nesta caminhada, Senhor, pois servimos o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos. Este é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o qual nós louvamos, adoramos e glorificamos, meu Senhor, pois é o único que é digno de adoração. A nossa gratidão, Senhor, por nos dar cura, nos dar libertação e nos dar todo o entendimento através do Espírito Santo que tem nos ajudado, Senhor, pois é mestre por excelência e tem nos ensinado a cada dia no decorrer das nossas vidas, para já não mais andar no curso deste mundo, mas sim na presença do Senhor, do Deus vivo e poderoso. Que o Espírito Santo é bem-vindo aqui, Senhor, que o Espírito Santo é bem-vindo aqui na nossa vida, que esteja abrindo os olhos do nosso coração, no entendimento do mesmo, que esteja aqui neste lugar como labareda de fogo, Senhor, no nome de Jesus. Mantendo-nos cobertos com o sangue do Senhor Jesus, foi derramado na cruz, gerando assim este sangue carmesim que nos protege, Senhor, pois é a luz do Senhor em nossas vidas, o qual nos purificou de todo o pecado, de toda transgressão confessada, Senhor. Nós te agradecemos, meu Senhor Jesus. És bem-vindo aqui neste lugar. Esteja aqui conosco, cumprindo assim a sua palavra em nossas vidas, como os verdadeiros adoradores, Senhor, em nosso meio, ouvindo o nosso louvor que vai ser entoado do fundo do nosso coração, que é o nosso espírito, e tem toda a liberdade para agir e ocupar todos os lugares deste templo, que somos nós, que fomos feitos para receber o Espírito do Senhor, do mesmo Espírito que pousou sobre o Senhor, como desceu no dia de Pentecostes, como língua repartida de fogo, Senhor. Que este mesmo Espírito nós invocamos aqui nesta noite, para clarear os nossos olhos, pois já não mais andamos no escuro, mas na luz do Senhor e na sua presença, pois não existe nada encoberto que não seja revelado. Aleluias! A nossa gratidão, Senhor, por nos dar todo o entendimento, por ter aberto a nossa consciência espiritual, aberto os nossos olhos, para entender e enxergar os mistérios do Senhor, o qual foi encoberto por muitos no passado, que os teus profetas desejaram ver naquele dia, e nós vimos pela fé, Senhor, que é o seu Filho Jesus, confirmando sim todas as profecias que foram relatadas desde o princípio da queda do homem, que haveria de vir aquele que nos resgataria para estar na sua presença, não apenas uma só nação, mas sim todas as nações têm todo o direito de entrar na sua presença, pois a obra da cruz é perfeita em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, por unir todos em um só corpo, que é a sua igreja, e Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor. Jesus Cristo veio em carne, é o nosso Senhor. Aquele que desceu, o mesmo que subiu e levou o cativo, o cativeiro, quebrando assim as correntes nos segurava no passado, nas maldições herdadas dos nossos pais. Pois a célula que de alguma maneira ele nos era contrária foi cravada na cruz do Calvário. A nossa gratidão, Senhor, por a libertação que nos concedeu, Senhor, por ter quebrado as correntes espirituais e quebrado todo o engano que existia em nossas vidas, pois a sua palavra diz que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Fomos livres das velhas religiões, fomos livres do engano, Senhor. Por isso estamos aqui para te louvar, tanto no corpo quanto no espírito. A nossa gratidão, Senhor, continue conosco. Tem toda a liberdade de agir em nossos corações, pois lançamos aos seus pés o nosso livre-arbítrio,
para que venha agir em nossas vidas, tenha toda a liberdade de estar em nossos corações, nos dando assim todo o entendimento e sabedoria e o conhecimento a seu respeito, Senhor, no nome de Jesus. Somos gratos pela sua presença, Senhor, confirmando assim a sua palavra em nossas vidas, de estar em nosso meio, pois onde é dois ou mais reunidos, eu estaria no meio deles. Nós passarão os céus e a terra, e a sua palavra não passarás. Jamais vai passar a sua palavra, Senhor, pois a sua palavra é vida, a sua palavra é viva, a sua palavra é vida para nossas vidas, Senhor. A sua palavra nos trouxe vida eterna na sua presença, como foi dito pelo seu apóstolo Pedro. Só o Senhor tem a palavra da vida, e esta palavra está conosco. O verbo que se fez carne é Jesus, e este mesmo verbo nos deu a palavra, Senhor, que é as suas leis, que são os seus decretos, os seus mandamentos, os quais somos obedientes a eles, porque são justos e verdadeiros, Senhor, no nome de Jesus. A nossa gratidão. Continue conosco nessa caminhada, Senhor, continue conosco nos abençoando, porque cremos, porque somos mais que vencedores no seu Filho Jesus, que é o nosso Senhor. Somos mais que vencedores, porque a sua palavra, Senhor, já nos garantiu a vitória. Em obediência ao Senhor e à sua palavra, nós conquistamos a vitória, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Desta vez é comunhão, irmãos. Eu convido a irmã para estar fazendo a oração de agradecimento ao Senhor, no nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Vamos entrar na presença do Senhor. Pai Celestial, nos colocamos como igreja diante da Tua presença essa noite. Colocamos, Pai, em nome de Jesus, os nossos corações diante do Senhor. Não estamos aqui, meu Deus, para servir uma religião. Não estamos aqui, meu Deus, para servir pessoas. Estamos aqui para servir o Deus vivo e verdadeiro. Não estamos aqui para nos vangloriar. Não estamos aqui, meu Deus, para exaltar o nosso próprio nome. Mas estamos aqui reunidos, porque todos nós queremos conhecer o Deus verdadeiro. Queremos conhecer o Criador de todas as coisas. Todos aqui, meu Deus, estão cansados de religiosidade. Todos aqui estão cansados, meu Deus, de falsos ensinamentos. E é por isso que estamos aqui, para entender a Tua palavra. Convidamos o Senhor a vir e se fazer presente essa noite. Convidamos, Senhor, e declaramos que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo venha conduzir essa reunião. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai. Não para a nossa própria glória, mas para a Sua. Por isso pedimos que o Senhor se faça presente aqui essa noite. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre nesse lugar e que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Ninguém precisa saber, meu Deus, mas nós precisamos saber. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais essa noite, de forma que não andemos mais no escuro, de forma que não andemos mais cegos ou confundidos pelo inimigo ou por nós mesmos, mas de forma que enxerguemos aquilo que precisa ser mudado. Nós pedimos ainda, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir a palavra essa noite, que ela venha do seu altar como ensinamento e instrução para todos nós. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor já está aqui. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ouvido e porque o Senhor ama cada um de nós. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que o Senhor tem um plano para a vida de cada pessoa. Ninguém é inútil, ninguém é sem valor. Ao contrário, meu Deus, todas as pessoas têm o mesmo valor diante do Senhor. Todas elas. E nós queremos te agradecer, Pai, pelo seu amor e porque é o Senhor quem nos dá valor. Nós queremos te agradecer, Pai, pela sua misericórdia e paciência conosco. E nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Todos aqui temos milagres do Senhor para testemunhar. Mas mais do que milagres, nós queremos hoje
conhecer o Senhor em intimidade. Nós não queremos buscar o Senhor apenas pelos milagres, pelas obras que o Senhor pode fazer, mas sim por quem o Senhor é. Nos ajuda a te conhecer verdadeiramente, meu Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Santo é o Senhor. Todo o céu e toda a terra está cheio da sua glória, Senhor. Continue conosco. Continue nos abençoando, Senhor, de maneira sobrenatural. No nome de Jesus. Nessa mesma comunhão, vamos abrir as Sagradas Escrituras. O Evangelho de João, capítulo 15, somente o versículo 16. Santo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Assim diz o Senhor: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que eu fale de seus mistérios, Senhor, para que manifeste como me convém falar, no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Lembre-se de uma coisa: vocês não vieram ao culto, à igreja, por acaso, simplesmente para preencher um minuto das suas vidas, ou sair de casa por uma pequena distração. Mas vocês estão aqui, assim como eu, porque nós fomos chamados por Jesus. Havia muitas religiões. Quando Jesus declara a seus discípulos, existia uma grande religião. O judaísmo era a igreja, onde eles faziam sacrifício, eles faziam as festas das cabanas, eles faziam as festas, a Páscoa, celebravam a Páscoa, celebravam os sacrifícios para a purificação dos pecados. Existia uma grande religião naquele tempo. Existiam as leis mosaicas. Mas Jesus, ele veio para fazer uma nova aliança, um novo testamento. Porque dentro da religião já não existia mais salvação. Não existia cura para eles. Porque tinha cessado. Há muito tempo Deus não havia levantado algum tipo de profeta, a não ser João, que antecedeu a Jesus. Aquele que clama, a voz que clama no deserto, preparando os caminhos para o Senhor. Então Jesus estava ali, Jesus de repente conversando com eles. Eles disse: não foi vocês que me escolheram para andar comigo, mas eu vos escolhi, eu vos chamei para dar frutos, frutos que permaneçam. Aprenda uma coisa, irmãos: quando nós convertemos a Jesus, quando nós somos chamados para a obra dele, o mundo às vezes critica, as pessoas do mundo, eles não entendem isso. Em parte inveja, porque eles sabem no fundo da consciência deles que nós somos chamados por Jesus. Jesus te chamou, me chamou. Nós temos o privilégio de ter chamado, ser escolhido e eleito para a obra dele. Isso causa uma inveja terrível no diabo, porque até então ele era o líder do louvor no reino celestial. E foi derrubado, já tem a palavra, já tem a condenação dele, como está em João. Já está condenado, não tem mais jeito. Então entenda uma coisa: quando alguém lhe critica porque você se tornou um crente, crente em Jesus, não crente em religião. Há muitas religiões. Há muitos que estão dentro das religiões doentes. É como no passado, como no princípio. Já não havia mais a operação de maravilhas. Aí Jesus vem e começa a fazer uma
uma grande mudança na religiosidade daquele povo, curando, libertando, sarando. O que era preciso? Aí Jesus vira para eles: olha, foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Vocês têm o privilégio de ter sido chamado para Jesus. Vocês têm o privilégio de ter sido chamado e escolhido para a obra dele. Isso é um privilégio, irmãos. Por isso que muitas vezes o povo nos critica. Ah, lá vai um crente. Realmente nós somos, que nós somos chamados. Porque quando nós somos chamados, nós recebemos algo de Deus, que somente aqueles que pertencem a Deus têm. A marca da promessa, o Espírito Santo. Porque já não andamos mais no escuro, mas na luz do Senhor. Então entenda uma coisa, é um privilégio para você dizer onde você estiver: eu sou crente porque eu creio em Jesus. Eu nasci da água e do Espírito. Eu tenho o selo de propriedade do Senhor, porque Ele me chamou, me escolheu. E eu aceitei como o Senhor e Salvador da minha vida. Também está condicionado à fé de ter somente o Senhor como Deus, somente Ele como Salvador. Por isso é um privilégio para você, é um privilégio para mim, de poder dizer publicamente: eu pertenço a Jesus. Se alguém perguntar para você: mas como chama a religião sua? Jesus. Qual é a igreja que você pertence? Eu pertenço a Jesus. Porque a religião tinha naquele tempo, tinha o judaísmo. Era grandiosa a igreja, mas eles estavam mais para mundanismo do que judaísmo. Deus já não operava mais no meio deles. É como nós vemos no dia de hoje. As pessoas dentro das religiões, passando por tribulações, por dificuldades financeiras, doenças, enfermidades, diz que tem Deus. Os judeus também diziam que tinha Deus. E quando Jesus falou assim: olha, vocês não têm Deus. Nós temos sim, porque nós somos filhos de Abraão. Deus está conosco, mas não estava. Para aquela liderança, não. Mas Jesus estava ali ensinando para eles: eu sou Deus. Eu e Deus somos um. Porque eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu e o Pai temos a mesma comunhão. Eles não acreditavam. Eles diziam que tinha Deus, mas Jesus não fazia parte da vida deles. Porque eles faziam parte, na verdade, irmão, de religião e não de Jesus. Jesus estava ali diante deles, eles queriam assassinar Jesus. E dizia que tinha Deus com eles. É o que nós vemos no dia de hoje. Pessoas que dizem que tem Deus nas religiões deles. Diz que tem Deus, mas está debaixo de tribulações, de doenças, de sofrimento, casamentos fracassados, filhos derrotados, filhos problemáticos, opressivos, e diz que tem Deus. Está cometendo o mesmo erro daqueles do passado. Então, quando Jesus disse para os discípulos: não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi, para que vocês dê frutos que permanecem para sempre, para que Deus responda as suas orações em meu nome. Observe um detalhe, irmãos: quando Deus responde a oração de alguém, é porque realmente está dando frutos dignos de arrependimento. Quando nós falamos sobre o batismo de João, qual até Jesus sujeitou o batismo de João, porque senão muitos falaram assim: não, mas Jesus não foi batizado porque eu haveria de ser batizado. Quando nós falamos sobre o batismo do arrependimento, é mostrar para Deus que aquilo que nós fizemos no passado já não fazemos mais. Aquilo que era contra a vontade de Deus já não faz mais parte da nossa vida. Porque nós queremos dar frutos dignos de arrependimento. Daquilo que fizemos no passado já não fazemos mais. Daquilo que falamos já não falamos mais. Daquelas más companhias que pertencíamos já não pertencemos mais. Porque para nossas vidas, somente um fundamento, somente a igreja do Senhor, no qual nós somos edificados,
e nela dá fruto. Quando nós passamos a servir ao Senhor Jesus, nós passamos a servir o Senhor da vida e não mais viver debaixo de dificuldades. Eu acho interessante e importante para nossas vidas é quando nós publicamente assumimos isso, que Jesus Cristo é o único que salva, não há outro mediador entre Deus e os homens. E quando nós passamos a fazer parte da vida do Senhor, passamos a fazer parte do corpo que é a sua igreja, as nossas orações serão respondidas pelo nosso Pai Celestial. O próprio Jesus já nos garantiu isso. O próprio Jesus já nos garantiu o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, mestre por excelência. A cada dia tem nos ensinado através da palavra de Deus. Lembre-se da sua importância para o Senhor, que Ele te escolheu, Ele te chamou. Quando você ouviu um mensageiro do Senhor lhe convidando para vir à igreja, aconteceu comigo desse jeito. Um irmão me convidou para ir numa reunião, numa residência, numa tarde. Quando terminou aquela oração daquela tarde, aquele senhor já de idade chegou diante de mim e disse assim: olha, tiraram o seu emprego. Eu pensei comigo, como ele pode saber disso? Como ele poderia saber que tinha acontecido algo na minha vida? É porque Deus havia revelado para ele. Aquilo para mim foi impactante. Comecei a ler as Escrituras, comecei a compreender o que era a vontade de Deus em minha vida, e pensava comigo: para a velha religião não volto mais. Eu quero conhecer este Deus verdadeiro. Ali foi o meu chamado. Ali o Senhor me chamou e eu dei atenção àquele chamado. Passei a buscar de Deus. Irmãos, não é fácil. No princípio foi muitas perseguições. Eu não entendia o porquê. Se eu na verdade eu passei a servir a Deus, então por que eu seria alvo de rejeição das outras pessoas? Mas é porque ali eu já havia recebido a marca da promessa. O Espírito Santo já estava fazendo parte da minha vida. De alguma maneira, no mundo espiritual, o diabo já enxergava e sabia que um dia eu ia dar trabalho para ele. Porque quando nós convertemos a Jesus, aprenda uma coisa: quando nós aceitamos Jesus, passamos pelo batismo do arrependimento, foi declarado guerra ao inferno, porque o inferno já não aceito mais. Eu quero servir a Deus. Eu não quero mais servir religião. Eu não sirvo religião, sirvo a Jesus. Eu quero fazer parte da igreja. Eu quero ter este mesmo dom que este Senhor tem, de enxergar, de ver. Como está na palavra de Deus, não há nada encoberto que não seja revelado. Porque nós já não andamos mais no escuro, nós andamos na luz do Senhor. Aí eu passei a entender de um tempo para cá essa questão das perseguições, porque vinham as perseguições, vinham as críticas. Porque no dia que você aceitou Jesus, você passou a ser luz. E trevas e luz não se misturam. Ou é luz, ou é trevas. Então você passou a incomodar as pessoas, porque a sua posição, a sua postura acabou de mudar. A sua conduta já não é mais a mesma. Qual é a conduta que agrada as pessoas? A prostituição, a bebedeira, o engano, o mentir, tapiar, as piadinhas de mau gosto, tudo aquilo que é agradável ao mundo você não faz mais. Então o mundo passou a não mais enxergar você com os bons olhos, porque você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a marca da promessa. Então o mundo já te rejeita, porque Jesus te chamou e não chamou os outros. Quando Jesus realiza a obra da cruz, é para todos, mas nem todos vão salvar. Uns nasceram para o vaso de honra, outros nasceram para o vaso de desonra.
Então não se engane, achar que todas as pessoas vão subir para os céus. Quem pensa isso está chamando Deus de mentiroso, porque está dizendo que a palavra do Senhor não é verdadeira. Mas a salvação está restrita aos que creem. Se não crer, não tem conversa. Se não passar pelo batismo do arrependimento, não tem conversa. Por isso é uma coisa que Deus faz, é honrar a sua palavra. Quando aprendi a orar baseado na palavra de Deus, as coisas começaram a mudar para mim. No princípio, irmãos, eu orava como religioso. A oração era mais uma lamentação, cheia de dúvidas. Deus não operava. No dia que eu comecei a orar conforme Deus nos ensinou a sua palavra, começou a dar resultado, porque Deus honra aquilo que falou. Então, se alguém disser que todos vão subir para os céus, ele está blasfemando contra Deus, está blasfemando contra a palavra de Deus, está dizendo que Deus não disse a verdade, que todos vão subir. Isso é engano. Por isso Jesus falou: olha, eu que vos escolhi, eu vos chamei, eu sou o seu Senhor. Essa é a diferença. Então, quando a pessoa olhar para você e fazer algum tipo de crítica, não importe com isso, porque você está incomodando. Ele está sendo incomodado porque ele está de fora do corpo, ele está de fora da Jerusalém celestial. Isso incomoda. Mas uma coisa é certa: são influências malignas que estão agindo na vida daquela pessoa. Eles escolheram o erro. Eles estão servindo ao mundo e não a Deus. Mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos que vêm a mim é porque é a vontade do Pai. Então a vontade de Deus é que você esteja aqui nesta noite. Para aqueles que não passaram pelo batismo do arrependimento, venha passar pelo batismo do arrependimento. Para aqueles que nos pertencem e que ainda não converteram ao Senhor, nós devemos anunciar as boas novas, anunciar este plano de salvação, essas boas notícias, que são as melhores notícias que você pode dizer para alguém: que Jesus salva, que Jesus é o caminho e a vida. A melhor notícia que você pode dizer para alguém é que Jesus está te esperando para que o seu nome venha ser escrito no livro da vida. A melhor notícia que você pode dar para alguém é que Jesus fez toda a obra da cruz pelo seu próprio bem, para que você escapar do juízo final. Essas que são as notícias boas. Essa que é a vontade do Senhor. Eu vos escolhi para que dê frutos, frutos que permanecem para sempre. Quando você ganha alguém para Jesus, você está dando fruto. Porque no dia que você nasceu de novo, você foi enxertado na videira, e você precisa dar frutos. Não existe notícia melhor, irmãos, é que você dizer para alguém: eu pertenço a Jesus, e você tem o mesmo direito. Basta tão somente você crer que Jesus Cristo veio em carne, é o Filho de Deus. Basta você anunciar para a pessoa: quer ter uma vida transformada, viva para Jesus. Muitas pessoas falam bem assim: olha, mas religião não salva. Realmente, religião não salva, irmãos. Se salvasse, Jesus não tinha vindo com o Novo Testamento, porque a religião do judaísmo já não salvava mais, porque milhares e milhares de pessoas estavam doentes ali. Aí Jesus chegou e fez uma baita de uma limpeza, expulsou o demônio, expulsou legiões, expulsou o demônio que causava surdez, o demônio que causava, deixava a pessoa surda, o demônio deixava a pessoa muda, o demônio que deixava pessoas encurvadas, o demônio que deixava pessoas paralíticas. Jesus veio e fez uma bela de uma limpeza e mostrou: comigo é diferente, com religião é uma coisa, mas comigo é outra coisa. E viram para seus discípulos: e eu que vos chamei, e não você me escolheu. Não foi vocês vieram a mim por um acaso, porque eu vos escolhi. Jesus te escolheu.
verdadeiro espinheiro. Dali só sai faísca, dali só sai fogo, dali só sai problemas. Por que de espinheiro não nasce frutos? Quando Jesus nos chamou, é para largar o espinheiro e passar a dar frutos, frutos que permaneçam para sempre. Quando você ganhar seu pai, ganhar sua irmã, sua mãe, ou seus irmãos para Jesus, você está produzindo frutos, porque você foi enxertado numa videira e você precisa de dar frutos. Frutos que permaneçam. É para isso que Jesus nos chamou. No princípio, teve muitas perseguições comigo, mas aquilo era a alma das trevas, era inveja, porque Jesus tinha me chamado. Eu não entendia muito isso. E quando eu comecei a ler as Escrituras, eu comecei a ver como Deus queria na minha vida. Agora, um detalhe que eu aprendi, irmãos. Assim como eu sabia qual era a vontade de Deus, eu também sabia o que Deus tinha planejado para nossas vidas. Os benefícios daqueles que nasceram da água e do Espírito. Primeira grande notícia na nossa vida, a vida eterna na presença dEle. A Jerusalém celestial preparada para nossas moradas. Depois eu passei a entender as bênçãos que tinha para nossas vidas, ainda nessa vida 100 vezes mais. Aí quando alguém ia falar assim, olha irmão, mas as tribulações, as dificuldades, quando eu começava a ouvir isso, aquilo a ira espiritual subia na hora. E quando a ira espiritual sobe, irmãos, não tem controle. Vai ter que ouvir. Eu nunca vi na minha vida um profeta que fosse frouxo. Todos eram valentes. Muitas vezes os judeus os matavam, apedrejavam, cerravam no meio, como fez com Jeremias, como fez com Isaías, cerrou no meio. Mas eram homens valentes, que tinham coragem de chegar e falar. Quando Elias foi até Acabe, porque Jezabel tinha desviado Elias. Quando Elias começou a passar as mensagens, Jezabel falou: tem que matar esse profeta. Elas que eles faziam. Deus não escolheu pessoas medrosas ou tímidas, como diz na Bíblia. Quando diz tímida, quer dizer pessoas medrosas, pessoas covardes. Deus escolhe pessoas valentes para anunciar o Evangelho. Pessoas que temem somente aquele que pode dar ou tirar a vida, como está em Mateus. Temei somente aquele que pode dar ou tirar a vida. Não temei aos homens, não temei às trevas, porque eu venci o mundo. Eu vos coloquei nos lugares celestiais, acima dos principais e potestades de toda a força do mal. Eis que te dou a chave dos céus. O que tu ligado na terra está ligado nos céus. As portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Você, igreja de Jesus, você precisa entender. Você precisa entender uma coisa. Aquele que te chamou também te deu garantia. O Espírito Santo te deu a palavra que já te deu a vitória. Já lhe concedeu poder e autoridade sobre o império das trevas. Esse é o verdadeiro crente. Esse é o verdadeiro qual o Senhor chamou. Quando as pessoas me faziam uma pergunta: ô pastor, mas qual igreja eu devo ir? Às vezes a pessoa está morando em Belo Horizonte, morando em Bocaiúva, morando em uma cidade distante. Eu começava a anunciar a Jesus para elas. Elas falam assim: mas qual igreja eu devo ir? Primeiro critério que eu ensino: observe se naquela igreja existe autoridade sobre o império das trevas. Se tem autoridade sobre o império das trevas, pode ter certeza de uma coisa: o Espírito Santo está ali. A palavra de Deus está sendo confirmada ali. Deus está operando. Religiosidade é diferente. A igreja de religião é outra coisa. As pessoas estão tribuladas, estão doentes, estão opressivas. Na ciência chama de depressão, irmãos. E todas as doenças espirituais aí agora. Dos 10 anos, mais ou menos, 10, 15 anos para cá, começou a surgir outras doenças, principalmente de criança. A criança está com problema de opressão maligna. Eles inventaram os nomes. Mas é problema espiritual. Foi
convidado uma vez para fazer uma palestra numa escola, onde os professores já não estavam dando mais conta, porque os meninos estavam muito aprontando na escola, não obedeciam ninguém. Aí eu disse para a irmã assim: olha, irmã, eu não sei fazer palestra, eu sei pregar, eu não sou palestrante. Não, vai lá, traz uma mensagem para eles. Os alunos eram todos indisciplinados, ninguém comportava. Estalei a caixa de som, comecei a orar antes de fazer a ministração. Eu repreendi o Exu Mirim. Quando eu fiz essa ministração e comecei a pregar, irmãos, podia cair uma agulha lá no meio que desolvia. Não tinha um menino rebelde, não tinha um menino atrapalhado lá dentro. Todo mundo comportando. Porque na verdade o problema daquelas crianças era ação demoníaca. Era o diabo agindo. Ah, porque esses meninos não têm educação. Não é isso. É demônios. Agora utilize da autoridade que o Senhor lhe constituiu para você ver se não acontece. Aí as professoras, depois daquela administração, elas me chamaram assim: olha, o senhor podia vir mais vezes aqui, para ver se essas crianças comportam. Irmãos, as pessoas, a gente faz a oração, elas não conseguem nem enxergar a oração que a gente faz. Não conseguem nem assimilar, ver o resultado, porque não enxergam. Não tem Jesus com eles, não tem religiosidade. Porque quando o Senhor nos chamou para a obra dele, mas nos deu o Espírito Santo, nos deu ousadia, porque a valentia vem do homem. A ousadia vem de Deus. Eu encontrei um amigo meu um dia na Caixa Econômica Federal, ele me disse: olha, você virou pastor agora, mas como que é? Você era um cara valente, como que ficou isso? Eu disse: não, meu amigo, a valentia continua, mas eu recebi o Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é controle, domínio próprio. E para pregar o Evangelho eu recebi outro fruto do Espírito Santo: ousadia para falar. Porque a valentia e a coragem é da natureza do homem. A ousadia é o fruto do Espírito Santo que nos é concedido. Quando o discípulo estava reunido depois de tomar várias chibatadas dos judeus, eles falaram assim: olha, vocês não anunciam mais o nome deste homem aqui. Aí eles disseram para o outro: vem cá, mas é mais nós obedecemos a Deus ou aos homens? Aí eles saíram e se reuniram. Ao reunir, eles disseram: Senhor, nos dê ousadia para anunciar essas boas obras do Senhor. O Espírito Santo tomou o ambiente que eles estavam, e eles foram cheios de ousadia e começaram a pregar o Evangelho com ousadia e coragem. Porque quando o Senhor nos chama, irmão, Ele nos dá o Espírito Santo, com seus dons, seus frutos, seus ministérios. E é um privilégio para você, é um privilégio para mim, anunciar essas boas notícias. Vida eterna na presença do Senhor, que é a primeira garantia que nós temos pela manifestação da fé salvífica. E depois nós recebemos também o melhor dessa terra, porque o melhor dessa terra é para os filhos de Deus. Ninguém é chamado por acaso. Deus lhe chamou para fazer parte do coral de adoração dele. Deus lhe chamou para anunciar essas boas notícias, o plano de salvação. Porque na religião já não salva mais, porque a religião já existia no passado, mas o povo estava perdido, doente, com problemas, problema financeiro, problema de saúde, problema de defeito físico, estava com tudo ali. Aí Jesus chega e fala assim: comigo é assim agora. Essa nova aliança funciona desse jeito. Então quando Jesus lhe chamou, aprenda uma coisa: é um privilégio para você ter sido chamado por Jesus. É um privilégio para você morar na presença do Senhor. É um privilégio para você ter o Espírito Santo, ter o seu nome escrito no livro da vida. Se alguém falar assim: mas é algum tipo de crise, não importa com isso, é as trevas agindo.
Muitas vezes nem é da própria pessoa, mas é o diabo tentando de alguma maneira abalar a sua fé. Porque você tem um grande privilégio de ser chamado por Jesus para dar frutos permanentes, para morar na presença dele e ainda nesta vida conquistar, vencer. O Senhor não nos chamou para ser derrotados ou ser envergonhados, mas para ser o sal desta terra, para ser luz, conduzir aqueles que estão perdidos nas trevas a Jesus. É um grande privilégio para você e para mim, de fazer parte da igreja, do corpo de Jesus, de ter abandonado o espinheiro e passar a servir o Senhor da glória, que é o nosso Deus e Senhor. Amém. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Meu irmão, minha irmã, seja objetivo e claro com o Senhor. Fale do fundo do seu coração, do seu espírito, aquilo que você deseja com o Senhor, porque Ele te chamou e te deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai realizar o milagre que você precisar ir agora, porque você creu, você é propriedade de Jesus, você recebeu o selo de propriedade dele, você recebeu o Espírito Santo. Pai, te exaltamos por este momento, de ter a capacidade de anunciar as boas notícias a seu respeito, Senhor, da grandeza da obra realizada na cruz, por ter nos chamado, nos escolhido para esta obra do Senhor, e dar-nos frutos, Senhor. Aquilo que era abominação aos seus olhos, já não fazemos mais, em obediência ao Senhor e à sua palavra, em obediência aos seus decretos e às suas leis, pois são justos e verdadeiros. Justo e verdadeiro é o Senhor, o seu juízo. Justo e verdadeiro são os seus mandamentos. O Senhor mandou o Senhor e nós obedecemos. Por isso estamos aqui para te glorificar, Senhor. Continue nos ajudando, nos ensinando. E quer nesta noite, Senhor, que o Espírito Santo visite cada consciência, cada espírito, cada pessoa, cada vaso que está aqui nessa noite e restaure, Senhor. Dê cura ao que precisa de cura. Conserte aquele que precisa ser consertado. Dê sabedoria aos que precisam de sabedoria. Restaure os músculos, a pele, os ossos, os nervos, a carne. Faça um grande milagre, Senhor. Mostre para essas pessoas que o Senhor está aqui conosco, que a sua palavra permaneça para sempre, para que todos venham testemunhar, Senhor, quão grandioso é o Senhor na nossa vida, e quão foi bom ter mudado de lado, largado o império das trevas, está no reino da sua luz, do seu amor. Amém, Jesus. Te agradecendo por este momento, Senhor, de adoração e reverência ao Senhor, porque sabemos o Deus que nós servimos, sabemos quem é o Senhor, o nosso Deus. A sua palavra já nos diz quem é o Senhor. Examinai, pois, as Escrituras, pois elas testificam de mim. Glórias a Ti, Senhor, pela obra da cruz. Glórias a Ti pelas ovelhas deste aprisco. Glórias a Ti pelas pessoas que estão aqui nesta noite. Os que nós tínhamos pelo link, por aquele que irá assistir no futuro essa ministração. Nós Te glorificamos, Senhor. Que todos tenham obediência ao Senhor. E que a oração de cada irmão, de cada irmã seja respondida, Senhor, de maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus.
Nessa mesma comunhão, quero ungir os irmãos e as irmãs. Em seguida, eu quero ungir aqueles que estão assistindo. Em seguida, eu quero ministrar a bênção àqueles que estão assistindo pelo link. E que essas bênçãos venham estender também, Senhor. Que eles estão assistindo no futuro essa ministração. E que o Espírito Santo desperte em seus corações os dons, ministérios, frutos. Que haja um grande avivamento na sua igreja. Que este ministério cresça. Traga as ovelhas deste aprisco, Senhor. Os irmãos. Que cada irmão, que cada irmã traga aquelas pessoas que eles amam. E que é verdadeiramente uma transformação de vida em cada um deles. Que o Senhor use através do Espírito Santo, Senhor. Para que quando receber o convite, aceitar de bom grado. E que seja plantada, Senhor, a semente na terra boa. E que germine, que cresça. E que dê frutos. Frutos de arrependimento.